Imaginem só, uma eleição acontece do outro lado do mundo e, de repente, o preço do celular na sua loja mais próxima muda. O valor do dólar dispara e até mesmo os filmes que você assiste podem ser diferentes. Parece exagero? Hoje vou explicar por que as eleições americanas são tão importantes que podem mudar até mesmo o seu dia a dia aqui no Brasil. E vou te contar uma história incrível de como um país que começou como 13 colônias se tornou tão poderoso que suas decisões afetam o planeta inteiro. Olá pessoal, somos o canal Dever de Casa e hoje vamos fazer uma viagem no tempo para entender como os Estados Unidos se tornaram tão importantes e por que todos os países ficam de olho quando eles escolhem seu presidente. Antes de começarmos, me ajudem compartilhando esse vídeo com aquele amigo que adora história e política. Cada like e comentário ajuda nosso conteúdo educativo a chegar a mais estudantes. A construção de uma potência. Para lhes dar um contexto, vamos começar nossa história em 1776. Imaginem 13 colônias, cansadas de pagar impostos altíssimos para a Inglaterra, decidindo que era hora de se tornarem independentes. Mas não era só sobre impostos, era sobre liberdade, sobre o direito de um povo escolher seu próprio destino. A Declaração de Independência, escrita principalmente por Thomas Jefferson, trouxe ideias revolucionárias para a época. Todos os homens são criados iguais e têm direitos inalienáveis à vida, liberdade e busca da felicidade. Essas palavras mudaram não só a América, mas inspiraram revoluções em todo o mundo, inclusive a Revolução Francesa. Expansão territorial e desenvolvimento. Mas como um país pequeno na costa leste se transformou em uma nação continental? Através de uma das maiores expansões territoriais da história. Em 1803, Thomas Jefferson fez o que chamamos de Compra da Louisiana. Praticamente dobrou o tamanho do país comprando terras da França por apenas 15 milhões de dólares. Hoje, isso equivaleria a cerca de 300 milhões de dólares. Um verdadeiro negócio da China, não é mesmo? Depois veio a política do Destino Manifesto. A ideia de que os Estados Unidos deveriam se expandir por todo o continente. Isso levou à anexação do Texas, à compra do Alasca da Rússia e a várias outras aquisições territoriais. Mas é importante notar que essa expansão também teve seu lado sombrio, com o deslocamento forçado de povos indígenas e conflitos com o México. A Guerra Civil e seus impactos. Em 1861, os Estados Unidos enfrentaram seu maior desafio interno, a Guerra Civil. O país literalmente se dividiu em dois por causa de diferentes visões sobre escravidão e direitos dos estados. O norte industrializado contra o sul agrário e escravocrata. A vitória do norte não só preservou a União como também aboliu a escravidão com a 13ª Emenda. Mas vocês sabiam que as consequências dessa guerra vão muito além? Foi durante este período que os Estados Unidos desenvolveram sua indústria pesada, seu sistema bancário e suas ferrovias, bases fundamentais para se tornar uma potência econômica. Revolução Industrial Americana. O final do século XIX viu o surgimento dos grandes industriais americanos. John D. Rockefeller revolucionou a indústria do petróleo. Andrew Carnegie dominou a produção de aço. Vanderbilt criou um império ferroviário. Esses barões ladrões, como eram chamados, construíram monopólios gigantescos. O governo teve que criar leis antitruste para controlar seu poder, mas o desenvolvimento industrial que promoveram foi fundamental para o crescimento americano. Dominância global. O século XX e as guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial foi um ponto de virada. Enquanto a Europa se destruía,
Os Estados Unidos forneciam alimentos e armas para os aliados, emprestavam dinheiro para financiar a guerra. Entraram no conflito em 1917, ajudando a definir a vitória. Quando a guerra acabou em 1918, a Europa estava devastada, mas os Icóis e Iwa emergiram como a maior economia do mundo. Os anos loucos, 1920, viram um boom econômico sem precedentes, até a Grande Depressão de 1929. A crise de 29 nos ensina uma lição importante. Quando a economia americana espirra, o mundo pega uma gripe. Mas foi a resposta à crise, o New Deal de Roosevelt, que criou muitas das estruturas econômicas que ainda usamos hoje, como o seguro-desemprego e a regulamentação bancária. O pós-guerra e a Guerra Fria. A Segunda Guerra Mundial consolidou definitivamente o poder americano. Enquanto outras potências foram bombardeadas, os Estados Unidos multiplicaram sua produção industrial, desenvolveram tecnologias revolucionárias, criaram milhões de empregos e estabeleceram o dólar como moeda global através do Acordo de Bretton Woods. O Plano Marshall, que investiu bilhões na reconstrução da Europa, foi uma jogada de mestre. Criou mercados para produtos americanos, impediu o avanço do comunismo e estabeleceu os Estados Unidos como líder do mundo livre. A Guerra Fria dividiu o mundo em dois sistemas, capitalista e comunista. Os Estados Unidos usaram seu poder econômico e cultural para promover seus valores através de alianças militares, como a OTAN, ajuda econômica e exportação cultural, incluindo Hollywood, música e moda. Revolução cultural e tecnológica. Hollywood não só entretinha, era uma poderosa ferramenta de soft power. Filmes americanos espalhavam o ideal do American Dream, valores democráticos, estilo de vida consumista, moda e tendências. A música americana revolucionou o século XX. Jazz foi a primeira expressão cultural verdadeiramente americana. Rock and roll redefiniu a juventude global. Hip hop deu voz a movimentos sociais. E claro, o pop criou ícones culturais globais. Parte 3. Impacto das eleições. Poder econômico global. Quando os americanos votam, eles não estão apenas escolhendo um presidente, estão influenciando. Comércio internacional. Acordos comerciais que afetam preços globais. Tarifas que podem iniciar guerras comerciais. Regulamentações que impactam empresas mundiais. Mercados financeiros. O valor do dólar, que afeta todas as moedas. Taxas de juros que influenciam investimentos globais. Políticas que podem causar crises ou booms econômicos. Tecnologia e inovação. Regulamentações que afetam empresas de tecnologia. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Padrões tecnológicos globais. Política internacional e meio ambiente. O presidente americano tem poder para definir política externa, decidir sobre guerras e conflitos, estabelecer ou romper alianças, impor ou retirar sanções econômicas, influenciar questões ambientais, participar ou sair de acordos climáticos, definir metas de redução de carbono, investir em energias renováveis, moldar políticas globais, ajuda humanitária, programas de desenvolvimento, cooperação internacional. Impacto na vida cotidiana. Vamos ver como isso afeta seu dia a dia. Preço do combustível, custo de produtos importados, acesso a tecnologias e serviços, oportunidades de estudo e trabalho no exterior, segurança global e regional. Agora você entende por que o mundo inteiro para assistir às eleições americanas.
É como se cada pessoa no planeta tivesse um pouquinho do seu futuro sendo decidido nas urnas americanas. Se você achou esse conteúdo interessante, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Nos comentários, me conta qual parte da história dos Estados Unidos você achou mais fascinante. Na próxima aula, vamos falar sobre como funciona o sistema eleitoral americano, que, acredite, é bem diferente do nosso. Ative o sininho para não perder. Até a próxima, galera do Dever de Casa.